Dando continuidade, nós vamos agora abordar o tema tratamento do pescoço positivo. Até algum tempo atrás, era muito simples. Esvaziamento cervical, radical clássico, radioterapia pós-operatória. Mas isso mudou radicalmente nos últimos 20 anos. Né? Nós passamos a fazer esvaziamentos menos extensos, esvaziamentos seletivos, em situações específicas. Passamos a fazer esvaziamentos ampliados, em situações que alguns anos atrás nós considerávamos os pacientes irressecáveis. E temos um leque enorme de alternativas de tratamento adjuvante. Então, o assunto tornou-se mais complexo, mas a linha que nós precisamos considerar é que o objetivo primeiro é a cura do paciente, é tratar radicalmente a doença. O segundo lugar é oferecer o melhor resultado estético e funcional para que esse paciente possa ter uma qualidade de vida melhor. Então, de uma maneira geral, né, nós passamos, né, de esvaziamentos radicais para esvaziamentos modificados e depois dos estudos de distribuição de metástases linfonodais para esvaziamentos seletivos. A razão pela qual nós migramos do esvaziamento radical para os esvaziamentos seletivos, basicamente é reduzir a morbidade que existe quando nós dissecamos o nível 5, a fossa supraclavicular. Isso aumenta o tempo cirúrgico, isso diminui o volume do pescoço, então, esteticamente, isso torna o resultado mais desfavorável, mas isso não seria o fator mais importante, né? Ele aumenta a área de parestesia, ok? Isso incomoda para alguns pacientes, mas o principal fator é aumentar o risco de comprometimento da função do nervo acessório. Essa é a principal razão pela qual nós devemos, sempre que possível, considerar a possibilidade de não abordar esse nível, né? Então, para pacientes portadores de metástase linfonodal em um único linfonodo, quer seja linfonodo classificado como N1 até 3 centímetros, ou N2 até 6 centímetros. Né? Quando esse linfonodo é único, né, será que existe um alto risco de outras metástases? Né? Então, nós procuramos responder essa questão nesse estudo que analisou pacientes submetidos a esvaziamentos cervicais radicais, e observamos que, particularmente em câncer de lábio, existe um alto número de pacientes com pescoço, com resultados falsos positivos. Quando nós palpamos um linfonodo em nível 1, a chance dele ser um falso negativo é muito maior do que quando nós palpamos um linfonodo em nível 2 ou 3. Em nível 2 ou 3, geralmente se confirma a presença de metástase. Então, nós podemos, de uma certa forma, confiar no exame clínico e nas imagens. E nós podemos verificar que o risco de ocorrência de metástases, além daquele linfonodo comprometido, não é tão pequena, mas geralmente é na cadeia adjacente. Um outro estudo bastante interessante, o estudo publicado por Andersen, mostra que alguns pacientes com linfonodos isolados em níveis altos do pescoço podem ser submetidos a esvaziamento cervical seletivo, do tipo supraomoióide, sem prejuízo do resultado oncológico. Esse trabalho foi publicado agora no início do século. Uma série de estudos foram analisados, né, por esse autor, por MacLean, nessa revisão sistemática de pacientes submetidos a esvaziamento cervical. Ele confirma a baixa frequência de metástases em nível 5, o baixo risco de recorrência nesse nível e, dessa análise da literatura, a conclusão é: não há vantagens em dissecar o nível 5. Então, hoje eu preciso justificar, quando eu fizer uma dissecção de nível 5, né, porque ela é desnecessária, na maioria dos casos, por essas evidências da literatura. Para pacientes com metástases isoladas, nessa outra revisão da literatura,
né, que compilou uma série de trabalhos, né, mas só foram incluídos 11 que obedeciam os critérios de inclusão, né, se descreve uma alta taxa de controle regional, 73% a 100%, né, não existe diferença na taxa de recorrência se o paciente recebeu radioterapia pós-operatória ou não, mas a maioria dos casos são metástases N1 e os resultados são absolutamente comparáveis ao do esvaziamento radical ou radical modificado, né? Mas a função do ombro é melhor. Então, mais um estudo que confirma que nós podemos e devemos fazer esvaziamentos seletivos dentro deste contexto. Agora, nós ainda não sabemos exatamente como selecionar pacientes N2, porque N2 tem N2 com múltiplas metástases com níveis baixos comprometidos, por exemplo, não seria seguro. Nesses casos, nós deveríamos, pelo menos por hora, continuar a fazer, a realizar esvaziamento cervical radical modificado, né? A outra pergunta é, quando eu esvazio, eu tenho informação patológica sobre aqueles linfonodos positivos. Quando fizer radioterapia pós-operatória, ela deve ser restrita àquele campo ou eu preciso irradiar os outros campos? Essa é uma outra questão que não se sabe, né? E a outra pergunta, né, é se nós deveríamos fazer radioterapia pós-operatória quando o paciente apresenta um único linfonodo comprometido. Essa é uma questão que precisa ser estudada urgentemente no ensaio clínico randomizado. Então, para pacientes portadores de metástase em níveis altos, isoladas, né, que não tenham recebido nenhum tratamento prévio, né, nós podemos realizar, por exemplo, em câncer de boca, o esvaziamento supraomioide, do laríngeo, o esvaziamento das cadeias jugulares, né. Quando estamos realizando esses esvaziamentos, nós devemos explorar sempre a cadeia seguinte. Se eu estou no nível 3, no esvaziamento supraomioide, eu exploro, está ali na minha mão, o nível 4. Não tem linfonodo suspeito, ok, paro por aí. Tem linfonodo suspeito, estendo o esvaziamento, né? Então, é necessário haver essa flexibilidade. E existem, então, já muitos trabalhos na literatura que adotam como critérios de indicação esses aqui apresentados. Então, nós estamos de acordo que podemos fazer esvaziamentos seletivos, mesmo no pescoço positivo. Nós podemos ter resultados estéticos e funcionais bastante bons, como os aqui mostrados, em pacientes jovens, né, que não comprometem, provavelmente, o seu futuro. Mas outros pacientes terão cicatrizes como essas, que poderão ser um problema para o seu convívio social, para, até mesmo para a sua atividade de trabalho. Surge aqui uma nova oportunidade de realizar o mesmo esvaziamento cervical, ressecar as mesmas cadeias linfonodais, mas através de incisões que não estejam no pescoço, né? Então, a incisão retroauricular foi descrita pelo David Terris para realizar tiroidectomias, e o grupo coreano da Yonsei University, professor Choi, professor Ko, né, ampliou essa indicação para a realização de esvazamentos cervicais, inicialmente em tireoide e depois em cavidade oral e outras localizações de cabeça e pescoço, né? E publicaram bastante sobre esse assunto, mostrando a segurança, a eficácia desse método. Então, na análise da literatura até o presente, né, se demonstra claramente que o resultado estético é melhor, mas o paciente apresenta menos linfedema, né, e existe menos banda fibrótica no pescoço, que são grandes vantagens que vão além da estética, né? E o problema é que o tempo cirúrgico é maior, né? Geralmente se descreve mais dor no pós-operatório, né? A área de hipoestesia é maior e o custo é maior. Então, essas são limitações, mas essas limitações acabarão sendo superadas com o tempo. Como nós enxergávamos como uma oportunidade de aprender esse tipo de técnica,
junto com 2 assistentes, fomos até a Coreia aprender com a equipe que já tinha experiência e, voltando, passamos a realizar esses esvaziamentos e, recentemente, publicamos esse estudo onde comparamos os resultados de esvaziamento supraomioide e de esvaziamento robótico, né, em pacientes que tratamos aqui. Observamos, né, que não existem diferenças significativas, por exemplo, no tempo cirúrgico, não considerando o tempo da reconstrução. A permanência hospitalar foi semelhante, né, a drenagem, né, mas a taxa de complicações locais, por exemplo, é menor com a cirurgia retroauricular do que com a cirurgia tradicional. Outros dados importantes do estudo é que o número de linfonodos dissecados foi semelhante, o número de linfonodos positivos foi semelhante e as taxas de sobrevida são absolutamente superponíveis, mostrando então a segurança oncológica do método. E aqui pode-se observar alguns dos resultados estéticos em pacientes submetidos a esvaziamento supraomioide para tratamento de câncer de boca à direita e esvaziamento seletivo de níveis 2 a 6 para tratamento de câncer de tireoide à esquerda. Agora nós passaremos a um outro grupo, o grupo dos pacientes com metástases N2B. N2B são aquelas metástases ipsilaterais em múltiplos linfonodos com até 6 centímetros, né? Para esses tumores, habitualmente, né, se faz esvaziamentos radicais clássicos ou alguma das variantes dos esvaziamentos radicais modificados. Aqui, praticamente, não se aplica esvaziamento seletivo, exceto no caso do câncer da tireoide. Uma situação especial é do paciente portador de metástase bilateral, né, classificada como N2C. Estudos, né, das décadas de 60 e 80 mostravam que pacientes submetidos a esvaziamentos cervicais radicais, bilaterais, simultâneos, né, estavam sujeitos a um alto risco de complicações, um risco superior a 60%, e um elevadíssimo risco de mortalidade, 14% no estudo de Moore e Frasel e 10% no estudo de Hazak, né? E a sobrevida em 5 anos, 17% em um estudo, 12% no outro. Nós podemos ver aqui um pós-operatório imediato de um paciente submetido a esse tipo de cirurgia, com intenso edema de face e pescoço. Esses pacientes têm um risco elevado de edema cerebral, complicações neurológicas e até mesmo de cegueira, né, por causa da modificação do fluxo venoso. Jorge Barbosa, considerando estudos anteriores, entre eles o de Darjan, né, propôs a preservação de uma das veias jugulares no esvaziamento cervical bilateral, sempre do lado menos comprometido, né. Algumas vezes ele procedeu à preservação bilateral das veias jugulares. Com isso, né, houve no trabalho original dele uma redução do risco de mortalidade e de complicações pós-operatórias em relação ao que se esperava na literatura da época. Como tese de doutorado do Dr. José Magrin, nós analisamos a casuística do Hospital Alça Camargo desde os anos 60 até os anos 90, com quase 200 casos, e observamos taxas de mortalidade de 2,7%. Não de 14%, como dos estudos anteriores. Complicações pós-operatórias semelhantes, 60%. Né? Mas a sobrevida em 5 anos, né, maior. Lá se falava em 10%, 15%. Nós tínhamos 30% nos pescoços positivos e 39% nos pescoços negativos. E outros estudos posteriores mostraram que nós poderíamos fazer a preservação da veia jugular em outras situações, em uma série de esvaziamentos unilaterais para facilitar a reconstrução microcirúrgica, sem prejuízo do resultado oncológico. Ainda para o pescoço do N2C, um conhecimento importante, derivado do trabalho publicado por Magrin e colaboradores,
é que, se o paciente apresentar metástase em níveis 4 ou 5 contralaterais, a taxa de sobrevida é exatamente igual a zero. Então, não só o esvaziamento tem alto risco, mas ele não é eficiente para esses pacientes. Então, visando reduzir a morbidade, né, nós passamos a contraindicar esvaziamentos quando existe um grau de comprometimento no prognóstico absolutamente sem nenhuma expectativa de sobrevida, e passamos a realizar a combinação do esvaziamento radical ou radical modificado do lado mais comprometido com o esvaziamento seletivo do lado oposto, né? Isso oferece, em princípio, teoricamente, a mesma segurança oncológica e com possivelmente menos complicações. O número de casos não é tão grande para que para que tivéssemos feito até o presente uma análise de resultados, mas esse é um dos estudos que pretendemos fazer em médio prazo. A outra situação agora é do pescoço N3, né? Aqueles pacientes que apresentam linfonodos metastáticos maiores que 6 centímetros, muitos deles com extensões a partes moles, etc. Nesse trabalho original do Dr. Ashok Shah, né, com uma série de 40 casos, ele descreveu 70% de controle regional, né, com esvaziamentos cervicais ampliados, ou seja, esvaziamentos que ressecam estruturas além daquelas ressecadas no esvaziamento clássico, né. Uma situação em particular, né, é de que esses pacientes, na maioria das instituições, são considerados intratáveis e são enviados para tratamento paliativo. O mesmo acontecia no Hospital AC Camargo até os anos 80. Daí em diante, nós passamos a indicar cirurgia nos pacientes que apresentassem condições satisfatórias de ressecabilidade. O resultado não é semelhante ao reportado por Shah, mas se nós compararmos o grupo que foi operado com o grupo que não foi operado, a diferença é significativa em favor da realização da cirurgia. Então, se o paciente tem metástase em 3 e for operável, a indicação é preferentemente cirúrgica, né? Uma situação particular também é do paciente com metástase linfonodal com envolvimento da carótida, uma situação que também era considerada intratável, e os primeiros trabalhos da literatura não eram muito animadores, né? O trabalho de Biller, o trabalho de Noyak, mostravam taxas de óbito pós-operatórios de 15%, 17%, sobrevida em 1 ano 20%, 2 anos 15%. Né? Num trabalho publicado por Nishihari, na nossa instituição, com 11 pacientes submetidos a esvaziamento radical ampliado, com ressecção da carótida e reconstrução, né, nós tínhamos 3 desses 11 pacientes vivos num período de 4 a 20 meses, e numa atualização dos resultados com 19 pacientes, nós temos aproximadamente 20% de sobrevida em 5 anos. Nessa revisão da literatura sobre ressecção e reparo de carótida em pescoço positivo, pescoço N3, N2 e N3, né, se observa uma vantagem para o tratamento cirúrgico, uma baixa taxa de complicações e a recomendação para que o pescoço seja tratado com ressecção da carótida. Então, para o paciente com pescoço positivo, nós temos um verdadeiro leque de opções de esvaziamentos cervicais, desde esvaziamentos seletivos até esvaziamentos ampliados, e nós temos que decidir, para cada paciente em particular, que tipo de esvaziamento iremos realizar com base na extensão da doença demonstrada clinicamente pelos exames de imagem. Esses pacientes, uma vez tratados cirurgicamente, né, portadores de metástases linfonodais, na maioria das vezes que serão confirmadas histologicamente, apresentam taxas de sobrevida que são menores do que os pacientes que não apresentam metástase linfonodal. E vários fatores interferem no prognóstico,
né? A presença, não só a presença, mas o número, o diâmetro, o volume, a localização. Quanto mais baixo o linfonodo, pior o prognóstico. E o fator prognóstico mais significativo é a extensão extracapsular, né? Então, a extensão extracapsular, ela é mais frequente nos tumores, nas metástases de maior diâmetro, né? E essas metástases com presença de ruptura capsular macroscópica, né, apresentam um prognóstico muito pior do que aquelas metástases com extensão extracapsular microscópica. E mesmo entre a extensão extracapsular microscópica e a ausência de extensão extracapsular, existem diferenças nas taxas de sobrevida. O problema é que nós, cirurgiões, mostramos as figuras das cirurgias, mostramos os casos com vídeos, etc. Nós não mostramos frequentemente resultados, nós não mostramos as nossas curvas de sobrevida, né? E, por outro lado, né, as outras especialidades médicas que interagem com a cirurgia, a oncologia clínica e a radioterapia, apresentam de maneira sistemática resultados de ensaios clínicos que demonstram a validade dos métodos que eles empregam. Essa condição, radioterapia pós-operatória, né, foi uma condição debatida, como nós falamos, desde os anos 50, né, mas ela só se firmou, na verdade, com o trabalho inicial do Gilbert Fletcher nos anos 60. Ele demonstrou que com a utilização de radioterapia pós-operatória era possível reduzir o risco de recorrência e aumentar as taxas de sobrevida de pacientes tratados. Naquela época, a dose de radioterapia era menor do que se utiliza atualmente, né? A dose empregada era em torno de 50 grays. Diversos estudos, né, ao longo do tempo, foram identificando quais seriam os pacientes de maior risco que poderiam se beneficiar da radioterapia pós-operatória. Então, basicamente, né, o que a maioria dos estudos vai demonstrar é que paciente submetido à cirurgia, em que as margens estejam próximas ou comprometidas, existam metástases linfonodais, existe infiltração perianeural ou embolização vascular, esses pacientes apresentam um maior risco de recorrência local, um risco que excede a taxa de 30% e poderiam se beneficiar de radioterapia pós-operatória. Então, nós podemos ver, né, aqui nessa classificação, que foi usada no trabalho clássico de Peters, que é um estudo randomizado do M.D. Anderson, que sucedeu aos trabalhos originais de Fletcher, eles já usavam uma classificação de pacientes de maior risco ou de menor risco. E o que eles testaram no ensaio clínico aqui demonstrado foi diferenças de doses de radiação para diferentes situações, de baixo risco ou alto risco, né? E demonstrou-se que os pacientes com maior risco necessitam realmente de doses maiores de radioterapia. Nesse estudo da Mayo Clinic se demonstrou claramente que para pacientes de alto risco existe uma diferença enorme em fazer radioterapia pós-operatória ou não fazer radioterapia pós-operatória. Então, não se pode tratar exclusivamente com cirurgia um paciente de alto risco, né? Nós temos que levar em conta curvas como essa. Nós perderíamos mais de metade da chance que um paciente teria de sobreviver se nós não indicássemos a radioterapia pós-operatória nesse contexto. Uma outra situação muito importante, não é só indicar e nem utilizar a dose correta, é realizar o tratamento no tempo correto. Nessa revisão sistemática fica muito claro que os pacientes que têm o tratamento com radioterapia iniciado após um atraso superior a 6 a 8 semanas têm um risco de morrer 3 vezes maior. Então não adianta fazer a radioterapia lá na frente, é fazer no tempo certo, até no máximo 6 a 8 semanas. Né? E nesses dois estudos, que são populacionais americanos, baseados em registros de pacientes com tumores tratados, né, se vê claramente a importância do atraso no início da radioterapia. Nos dois estudos se demonstra que quando se atrasa
né, o início da radioterapia por um período superior a 6 semanas, o resultado é significativamente pior. Uma outra situação que precisa ser levada em conta também. Existem pacientes com um risco muito elevado de recorrência. Quais são esses pacientes? Pacientes portadores de tumores em estádios 3 e 4. Né? Então, nesse estudo, né, se comparou uma nova estratégia. Né? Uma nova estratégia que é a radioterapia, naquelas dosagens preconizadas pelo estudo do MD Anderson, comparada com a radioterapia associada à quimioterapia com platina. E se mostrou melhora nos resultados da radioterapia exclusiva. Nesses dois estudos prospectivos randomizados, né, o americano do Cooper e o europeu do Bernier, se demonstra claramente benefícios, né, em intervalo livre de doença nos dois estudos para os pacientes de altíssimo risco que receberam a quimio associada à radioterapia pós-operatória. Quais eram esses pacientes de alto risco? No estudo europeu, eram pacientes com tumores de estádios 3 e 4, né, localizados em orofaringe, boca, com metástases com linfonodos positivos, né, mais de 4 ou 5, com infiltração perineural ou com vascular. Margens e linfonodo positivo com extensão extracapsular. E o estudo americano incluía pacientes com mais de 2 linfonodos, margens positivas ou linfonodos com extensão extracapsular. Não levava em conta os outros fatores. Quando os dois estudos foram analisados em conjunto, fica muito claro que quando os dois fatores que eles tinham em comum, margens e extensão extracapsular, eram considerados, havia uma diferença muito significativa, né, nas taxas de sobrevida com benefício demonstrado para os pacientes que receberam a combinação de tratamento. Diversos outros estudos analisaram outras combinações de tratamento, carboplatina, né, ou modificações de radioterapia, como radioterapia acelerada, e esses estudos foram negativos. Até recentemente, os únicos resultados favoráveis foram com a adição da platina à radioterapia. Num outro contexto, né, nós sabemos que a radioterapia e quimioterapia aumenta muito a toxicidade. Os ensaios clínicos utilizaram doses altas, superiores a 100 mg por metro quadrado de cisplatina a cada 3 semanas. Existe uma certa prática em muitos lugares, tentando reduzir o risco de complicação, usar 30 ou 40 miligramas por metro quadrado por semana de cisplatina. Nesse estudo realizado na Índia, multi-institucional, se comparou essa estratégia, mas com uma dose menor de platina, e não se demonstrou o benefício da cisplatina semanal. Então, foi um trial negativo, mas não utilizou-se a dose que é a dose que se utiliza na prática no Ocidente. Para pacientes portadores de carcinomas de orofaringe, HPV positivos, que são muito radiosensíveis, nós já citamos lá atrás que a extensão extracapsular não é um fator prognóstico, né? E aqui se demonstra já o efeito na terapêutica. O paciente com tumor de orofaringe, HPV positivo, mesmo tendo extensão extracapsular, né, não necessita da quimioterapia. O resultado de quimioterapia associada à rádio é igual ao resultado da rádio pós-operatória. Então, essa é uma particularidade que precisa ser considerada na indicação do tratamento. Nesse outro estudo, né, em que se compara pacientes com tumores ressecados que receberam, né, platina e 5-FU, certo? Antes de iniciar a radioterapia, quando comparado àqueles que foram direto para a radioterapia, não se demonstra diferenças nas taxas de recorrência locorregional, nem em sobrevida.
mas esses pacientes que recebem a quimioterapia no intervalo entre a cirurgia e a radioterapia, né, apresentaram um menor risco de metástase à distância. E essa é uma estratégia que precisa ser melhor estudada. Uma outra situação, tentando melhorar o prognóstico dos pacientes, é a utilização da quimioterapia neoadjuvante. Nesse trabalho de Licitra, né, para pacientes de alto risco, se utilizou quimioterapia previamente ao tratamento convencional, cirurgia e rádio pós-operatória. O estudo foi negativo, ele mostrou apenas uma redução no número de pacientes submetidos a mandibulectomias no grupo que fez quimioterapia, mas todos os outros resultados são absolutamente negativos. Nesse outro estudo de Zhong, comparando agora um tipo de quimioterapia com 3 drogas, Taxol, platina e 5-FU, indicados de maneira neoadjuvante, seguidos de tratamento convencional, quando comparado ao tratamento convencional, também não mostra resultados significativos sob o ponto de vista de sobrevida. Mas, na subanálise, se observa que os pacientes com metástases N2 apresentam um melhor resultado que todos os demais. Então, talvez para esse subgrupo de pacientes, valesse a pena essa tática de quimioterapia de indução. Nessa meta-análise dos estudos publicados a esse respeito, demonstra-se claramente, né, a redução do risco de morte nos pacientes que recebem quimioterapia neoadjuvante. Então, isso pode ser aplicado, é evidência nível 1, para pacientes com câncer de boca, portadores de metástases N2. Então, qual é a recomendação para tratamento adjuvante hoje? Baixo risco, pacientes com tumores T1, com no máximo um linfonodo sem extensão extracapsular, sem infiltração perineural, no exame anatomopatológico, nem embolização vascular, só segmento. Por outro lado, se o paciente for classificado como de alto risco, com margens comprometidas, ou linfonodos positivos com extensão extracapsular, exceto se for HPV positivo, né, eles deveriam receber quimio e radioterapia, que seria o esquema platina e radioterapia, né? E os pacientes com pescoço N2 deveriam receber o TPF neoadjuvante nos casos de câncer de boca. Todos os demais que encontram-se no risco intermediário deveriam receber a radioterapia pós-operatória sem combinação com quimio. Existe algum avanço nisso? Porque os últimos trials foram publicados em 2004. Né? Esse trial está em andamento, ele já fechou o recrutamento, né, que é o RTOG 1216, e ele compara diferentes estratégias. O que é o padrão ouro, que é a platina associada à radioterapia, comparado a docetaxel e radioterapia, e comparado a cetuximab, docetaxel e radioterapia. Esses estudos, os primeiros resultados devem ser apresentados no próximo ano, mas ele só será concluído em 2025.